E aí galera, bora para os últimos vídeos, a finalização aí da progressão aritmética e da progressão geométrica? Vamos lá. Primeira questão ele pega e fala assim, ó. No interior de uma sala, na forma de um paralelepípedo com altura H, empilham-se cubos com arestas de medida. Então os ladinhos aí, ó, 1 terço, 1 nono, 1/27 e assim por diante. Então ele está continuando, né? Então a gente tem, na verdade, uma progressão geométrica. O primeiro termo é 1, o segundo é 1 terço, o terceiro é 1 nono, o quarto é 1/27, provavelmente o quinto é 1/81 e assim vai indo embora, né? Uma progressão geométrica que nesse caso aí ela está diminuindo. Começou com 1, está indo para 0, alguma coisa. E ele pega e fala assim, ó, conforme mostra a figura. Então tá vendo aí? Você tem um cubo bem grande, né, de 1, de aresta de lado, depois ele vai ficando menor. E quanto mais você vai dando sequência, né? Quanto mais você vai continuando essa sequência, ela vai tender a 0, tá, galera? Vai ficar muito pequeno tendendo a 0. O menor valor para a altura H, se o empilhamento pudesse ser feito indefinidamente, então vamos lá, né? Qual que é essa H? O quanto que ela vai chegar? Para quem está estudando, né, para quem já está manjando um pouco da progressão geométrica, sabe que isso daqui é uma progressão infinita, né, uma progressão geométrica que vai tender lá para o infinito. E aí, para a gente saber qual que é o valor do H, a gente tem que utilizar o conceito de soma infinita, certo? Se é uma progressão que ela vai embora, né, ela continua, a gente tem que usar o conceito de soma infinita. Lembrando que a soma infinita ela é o primeiro termo, 1 menos Q, né, menos o nosso quociente. Logo, essa soma vai ser igual a o nosso primeiro termo, ele vale 1, certo? 1 menos, daqui para cá, né, galera, a gente tem multiplicado aí por 1 terço. Daqui para cá, a gente tem multiplicado por 1 terço. Daqui para cá, você tem multiplicado por 1 terço e vai embora. Então, a nossa razão é de 1 terço. Continuando isso daqui, né, tirando um MMC embaixo, vou fazer aqui em cima, ó, a nossa soma ela vai ser igual, deixa eu dar uma empurradinha para cá, né? O MMC entre 1 e menos 1 terço vai ficar 1 dividido por o 3 menos 1, ok? Bom, então a gente tem 1 embaixo desse 1 aqui em cima, não preciso nem te dizer que é 1 também, né? Então a gente vai ter que essa soma vai ser igual a 1 sobre 1, 2 terços, ok? Bom, este cara com este e este cara com esse, então nós vamos ter aí como solução final 3 sobre 2, ou seja, 1,5. Se você for somar todas as arestas aí possível, o máximo que ela chega é 1,5, ok? Então, resposta à letra E, assinala aí pra gente da primeira questão. Dando sequência, galera, a segunda questão, ele pega e fala assim, ó, durante os 7 dias destinados à inscrição de um concurso, o número de candidatos cresceu em progressão geométrica, do primeiro ao 7º dia, ok? Sabendo que no primeiro dia se inscreveram 2 candidatos, então vamos lá, ó, primeiro dia você teve 2 candidatos, ok? E no 7º dia, lá, então tem sequência aí, ó, 7º dia você tem 1.458 candidatos, ok? Concluímos que o total de candidatos inscritos para o referido curso é de... Então, legal. Vamos ter que fazer uma soma aí. Vamos pegar todo mundo e vou somar, certo? Bom, então, o que eu tenho que notar? É uma progressão geométrica que nós temos aí, tranquilo. E aí a gente vai fazer uma soma finita, porque é do primeiro ao 7º dia. Então, agora o conceito é de soma finita, ok? A soma finita é Sn é igual a 1 vezes 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q, ok? Logo, se eu quero saber a soma dos 7, né, primeiros dias, os S7 vai ser A1 vezes 1 menos o Q elevado à sétima sobre 1 menos Q. Só que o que eu preciso descobrir nessa questão é qual que é o valor do quociente, né? Eu tenho que fazer um stop aqui, parar a questão e saber qual que é esse valor da razão, esse quociente. Eu sei que o A7, o 7º termo, ele é igual ao A1 vezes o Q elevado à sexta, certo? Então, o meu 7º termo, ele é 1.458, o primeiro vale 2, o Q elevado à sexta. Vou pegar esse 2, vou passar ele dividindo, isso daqui tudo que eu fiz é o termo geral, né? Muito fácil de fazer. Isso daqui vai dar 729, é igual ao Q à sexta. Logo, o Q vai passar a raiz sexta de 729, e aí você vai lembrar. Raiz sexta, né, de 729 lembra o 3.
Então, o que nós temos aí é a raiz sexta de 3 elevado à sexta, ok? Então, vamos lá, ó, cancela esse 6 com esse 6, a gente vai ter, então, que esse Q ele vai valer 3. A minha razão, meu quociente aí, em questão, vale 3. Bom, depois que eu descobri isso, meio caminho andado para finalizar o exercício. Eu sei que o 3 elevado à sexta é 729, então, por isso, a raiz sexta aí cancelou. O Q vale 6. Bom, dando sequência, eu vou apagar essa parte aqui porque ela não me acrescenta mais nada, né? Você deve ter guardado aí que o Q vale 6. Então eu continuo aqui, ó. O S7 ele vai ser igual ao A1, que vale 2, 1 menos 3 a sétima sobre 1 menos 3, ok? Bom, o S7 vai ficar duas vezes. Então aqui o 1 menos o 3 a sétima, isso daqui dá 2.187. E aqui embaixo, galera, 1 menos 3, isso dá menos 2. Eu posso cancelar esse 2 aqui com esse 2 aqui, vai ficar menos. E aqui vai dar 1 menos 2.187, vai dar menos 2.186. Com o menos de baixo, então nós vamos ter como resposta o S7, a soma do primeiro dia até o sétimo dia, 2.186 candidatos se inscreveram aí para o nosso processo seletivo. Ok? Bom, terceira questão, tranquila aí também, sossegada, sem crise nenhuma, tá? Opa, desceu aqui mais um pouco, desceu mais um pouco, não. Opa, sobe aqui um pouquinho então. E a última questão que a gente vai fazer. Então, olha lá, galera, essa terceira questão, vou dar um zoom até aqui para ficar mais legal, ó. Calma, que já tá indo, calma que tá indo. Ah lá, beleza. Então, muito zoom, volta, opa, travou. Aí, agora foi. Então, essa terceira questão, ele pega e fala assim, o gráfico mostra a população em 2000 e 2005 e as previsões para 2015 e 2030, certo? Suponha que de 2030 até 2050, quando se prevê que 7 entre 10 pessoas no mundo estejam vivendo nas cidades, isso é muito importante. Então, em 2050, de cada 7 pessoas entre 10, elas vão estar morando na cidade. A população mundial cresce em progressão aritmética, na qual o P1 é a população mundial prevista para 2030 e o P2 é a população mundial prevista para 2031. P3, a população mundial prevista para 2032 e assim sucessivamente, ok? Se o P2, no caso aí, ele vale 8,37 bilhões de pessoas, então, em 2050, de acordo com a previsão, a população urbana em bilhões de pessoas será de aproximadamente... Bom, vamos lá. Galera, essa questão ela é bem tranquila, mas a gente vai ter que olhar para cá, 2030. Ele chamou esse primeiro ano de 2030, né? Então, vou colocar aqui, ó, 2030. O P1, ele chama de 8,3, quer dizer, terão 8,3 bilhões, né, de pessoas. Logo, ele fala para a gente que o P2, ou seja, 2031, você vai ter aí, ó, que ele falou para a gente 8,37, né, desculpa. Então, olha lá, 8,37 bilhões de pessoas. Quer dizer, se é uma progressão aritmética, daqui para cá, a razão está acrescentando 0,07, concorda comigo? Logo, se a gente for analisar, em 2032, o meu P3, ele vai valer quanto? Acrescenta 0,07. 8,44, né? Então, nós temos aí mais 0,07, a nossa razão aí bonitinho. E aí ele pede para a gente calcular de 2030, sendo P1, chegarmos até o meu P, que eu já vou falar quanto que ele vale, que seria o ano de 2050, né? Quanto que daria esse ano aqui? Moçada, se 2030 é o P1, 2050 vai ser qual P? Conta aí, ó, de 2030 para 2050 você tem 20 anos. Se começou do ano 1, então é 20 mais 1. Logo, o meu P21 aí em questão é o que eu quero descobrir, né? Qual que é esse meu P21, que é a minha população quando eu estiver em 2050. Bom, se é uma progressão aritmética, a gente sabe como calcular isso. O meu P21 ele vai ser igual ao primeiro termo, que no caso é meu 8,3, mais, lembra que a gente não faz 21 vezes a razão, a gente faz 20 vezes a razão, que no caso vale 0,07. Esse é o termo geral, tranquilo. Então, o meu P21 vai ser igual ao primeiro termo, que é o 8,3,
né? Mais 20 vezes a razão, lembra que é 21 menos 1, né? Porque você já está com o primeiro termo 8,3. Você vai ter aqui, ó, vírgula, vai dar 1,44, né? Então, isso daqui vai dar 1,4, né? Bonitinho, 1,4. E aí, quando você somar 8,3 mais 1,4, você vai ter 9,7 bilhões de pessoas morando aí com essa previsão que se fez. Mas tem um detalhe. Esse dado nos diz que o quê? Que de cada 7 entre 10 pessoas, né? Aqui é a conclusão. Conclusão que nós temos aí. 7 de cada 10 pessoas vão estar morando na cidade. Então, eu pego 7 por 10 e faço vezes o meu 9,7 aí bonitinho para saber quantas pessoas aproximadamente vão estar morando na cidade, né? Se de cada 10 pessoas, 7 moram nas cidades e você tem 9,7 como total, é só fazer essa multiplicação. 7 vezes 9,7 dividido por 10, você vai ter 6,79 bilhões de pessoas, né? O que nos dá aproximadamente 6,8 bilhão de pessoas. Ok, galera? E olha lá, galera, eu havia prometido 3 exercícios, mas agora vamos para mais um extra aqui. Ele pega e fala assim, ó, um tipo especial de flor de ciclo mensal, antes de murchar e morrer, lança ao solo 2 sementes para perpetuar a espécie. Então a flor está lá, ela vai morrer, ela lança 2 sementes, ok? Supondo que todas as sementes lançadas germinam e repitam o ciclo, quer dizer, quando ela morre, ela solta mais 2, quantos meses após o lançamento das 2 primeiras sementes, 8.192 sementes, serão lançadas ao solo? Essa questão é bem interessante, porque vamos lá. Então, se a gente tiver essas duas após o primeiro mês, né? Ou seja, após o primeiro mês, nós vamos ter 2 plantinhas, que tinha inicialmente, né? O inicial é 2. Então, após esse primeiro mês, você tem 2 ao quadrado. Cada uma das 2 plantinhas iniciais que você tinha lá, elas geraram outras 2, né? Então, essa daqui gerou 1, 2, essa daqui gerou mais 1, 2, ok? Então, você tem 2 ao quadrado, você tem 4 plantinhas aí. Após flor, né? Após o segundo mês, galera, a gente vai ter o quê? 2 ao cubo, certo? Porque daí cada uma dessas daqui foram mais 2, 4, 6, 8, né? Então, 2 ao cubo, isso daqui vai dar 8. Após o terceiro mês, não preciso nem te dizer que eu acho que você já pegou a lógica. A gente vai ter 2 elevado à quarta, ou seja, 16. E assim vai indo embora. Se você for continuar, vai indo embora assim. Logo, o que eu vou fazer? O que eu preciso anotar para essa questão? A lei de formação dela. Então, está sendo cada mês que passa uma multiplicidade de 2, né? Então, daqui para cá, a gente tem uma multiplicidade de 2, 2 vezes. Daqui para cá, uma multiplicidade de 2 vezes. E aí, ele quer saber qual mês que a gente vai ter. 8.192. Bom, a gente sabe lá da progressão geométrica, é uma multiplicação, né? Que o termo geral, ele é AN a 1 vezes Q elevado a N, certo? O que ele quer que você busque é 8.192. O primeiro termo que você tem na sequência é o 2, né? As 2 iniciais começaram, vezes a razão que vale 2 elevado a n. Então, para resolver isso daqui é bem tranquilo, tá, galera? Não tem segredo nenhum. Quando a gente chega aqui nessa parte, é interessante você notar que aqui na minha direita eu tenho 2 elevado à primeira e 2 elevado a n, então eu posso falar que 8.192 é igual a 2, 1 mais n, ok? Bom, o 8.192 eu vou começar a divisãozinha dele por 2, né? Então eu vou pegar até a minha calculadora para ficar mais fácil, né? 8.192 dividido por 2, você vai ter 4.096. Eu posso pegar a calculadora porque eu já sou formado, já sou professor. Depois você divide por 2, vai dar 2.048. Por 2 vai dar 1.024. E aí a gente já conhece, né? Por 2, isso daqui vai dar 512. Por 2 vai dar 256. Por 2, 128. Vamos continuar aqui, né? Por 2, né? A gente vai indo aqui, ó, 64. Por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, né? E por 2, 1.
Então nós temos aí, ó, vamos contar aí comigo, vamos lá. 8.192, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, 8.192, galera, é basicamente você ter 2 elevado à 13ª, ok? É igual a 2 elevado a 1 mais n. Claro que se você já sabe que 2 elevado à 10ª, galera, isso dá 1024, fica mais fácil de preencher. Eu fiz aqui, para quem não sabe, né, como começar do básico e utilizando os números primos para quebrar um número. Então, como eles estão na mesma base, né, base 2 aqui, a gente pode igualar os expoentes. Olha lá, igualar os expoentes. Quando a gente iguala os expoentes, você tem que 13 é igual a 1 mais n. Logo, pegando esse 1, passando para a esquerda, a gente conclui a resposta final, que na verdade você vai ter 8.192 sementes aí no caso, quando tiver após 12 meses aí bonitinho. Certo, galera? Grande abraço e agora sim, até uma próxima.